O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante de uma palavra que saiu da boca de Jesus, que constantemente o nosso mundo atual ou as pessoas do nosso tempo querem alterá-la, modificá-la, interpretá-la de outro jeito. E a palavra de Jesus é muito clara. Nessa tentativa de alterar a palavra de Deus, nós somos chamados a sermos humildes, dizer: Senhor, dá-me a graça de viver a Tua palavra. Não de alterá-la, não de modificá-la, mas dá-me a força de praticá-la. E Jesus, ele vai falando dos mandamentos, nos dando a exata interpretação, coisa que na antiga aliança ainda não tinham. Quando falava, por exemplo, do adultério, o que é o adultério? É quando uma pessoa casada sai com uma outra pessoa ou uma pessoa tem relação com uma pessoa casada. Então isso é adultério. Mas dentro disso também tem a fornicação, tem todos os pecados contra a castidade. E no nosso mundo nós podemos perceber que o pecado contra a castidade está se espalhando ainda mais, sobretudo por meio da internet. Nós temos aí a facilidade, como por exemplo a pornografia e tantos outros meios para tornar o nosso coração impuro. Mas quando Jesus fala do adultério, o que é o adultério na cabeça dos antigos antes de Jesus? Ele poderia pensar de tudo, ter desejo no seu coração, mas se ele não chegou ao ato do adultério, então ele está bem na fita. A mesma coisa matar. Se eu não matei a pessoa, então estou bem. E Jesus diz que não é assim, que nós temos não somente olhar o ato externo do adultério, mas o mais importante é olhar aquilo que acontece no coração do homem, que começou há muitos passos atrás. Começou com desejo, isso foi crescendo, e pouco a pouco esse desejo foi se tornando em pensamentos constantes até chegar no ato do adultério. E Jesus, ele mostra essa imagem um pouco violenta, mas é uma imagem que ele dá, uma metáfora. Ele diz: se teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para arrancar
tudo aquilo que pode nos levar ao pecado do adultério ou da impureza. Aquilo que está no nosso coração, aquela raiz, aquele início do desejo que está nascendo, é ali que nós temos a arrancar desde já pela raiz. Porque senão nós vamos deixar esses pensamentos, esses desejos crescerem em nós e podemos cair na execução externa do pecado. Porque internamente já aconteceu. O próprio Jesus quem fala: todo aquele que olha para uma mulher com o desejo de possuí-la, aqui é um pecado de pensamento. Eu quero possuir essa pessoa. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Tem um episódio muito interessante do rei Davi, que ele mesmo confessa esse pecado e na Bíblia constata esse pecado de Davi. Olha só como foi o processo. Davi, rei, estava no seu palácio e foi dar uma volta ali na calçada do seu palácio. De repente ele viu uma mulher se banhando. Era a mulher de Urias. Então ele viu, então foi o olho, o olhar. Como diz as Santas Escrituras, a concupiscência, o pecado começa pelo olho. Ele olhou, despertou nele o desejo. E que desejo é esse? É um dos pecados capitais que nós chamamos de luxúria. É o desejo desordenado da sexualidade. Existe o desejo ordenado da sexualidade, que é dentro do matrimônio, mas no caso, ele olhou para uma mulher que não era dele e deu gatilho à luxúria que estava ali no seu ser, porque todos nós temos esse pecado capital, despertou, ele tomou essa mulher como mulher, depois, como consequência, ele matou o seu marido. Olha só. Tudo começou lá atrás. Se ele tivesse arrancado desde o início esse mal, como diz aqui o Evangelho, arrancar aquele desejo que estava começando, ele não iria cometer vários pecados e crimes graves que ele cometeu. Então, queridos irmãos, Jesus ele está nos ensinando a olhar o nosso interior, os nossos desejos desordenados, as nossas lutas que nós temos constantemente. Aqui nós estamos falando de um aspecto, mas existem vários outros aspectos. E tudo isso pode ser vencido sim, se nós arrancarmos desde a raiz, desde o início do mau pensamento. Um pensamento de luxúria, um pensamento de raiva, um pensamento de mágoa. Se eu arrancar desde o início, com a graça de Deus, eu vou superar, sim, e vou viver no caminho de paz e tranquilidade. Aqui que está o problema. Se eu sou uma pessoa que vivo todo o tempo na fronteira do pecado, da luxúria, vendo imagens de mulheres bonitas ali no Instagram, ou de homens bonitos, eu fico ali olhando, eu estou dando gatilhos e a luxúria vai se acordando em mim. E claro que numa luta contra a luxúria, porque eu dei tanta força para ela, esse desejo desordenado, claro que eu vou perder. Aí, padre, eu não consigo viver a castidade. Eu digo, você não consegue viver a castidade porque você não consegue viver a pureza, que é muito mais importante do que a castidade. Mas se eu fechar os olhos, fazer um jejum dos olhos, com certeza eu vou ter paz no coração e eu vou conseguir, com a graça de Deus, ser uma pessoa melhor e ter paz interior. Mas se todo o tempo eu estou jogando fogo dentro do meu coração, da luxúria, claro que eu vou ser uma pessoa todo o tempo inquieta, infeliz. Fecho os olhos, só vem pensamentos impuros, porque eu estou alimentando. Então a primeira coisa, eu tenho que fazer um jejum dos olhos.
e me alimentar de bons conteúdos, conteúdos da palavra de Deus, estudar, fazer uma caminhada, saber canalizar as nossas energias para que nós possamos ser pessoas saudáveis na mente, no coração e também no corpo. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santo Antônio, um homem que se alimentava de bons conteúdos. E que conteúdo era esse? O conteúdo da palavra de Deus. Ele devorava a palavra de Deus. Ele conhecia de cor os textos bíblicos. E para enfrentar uma tentação, nós temos que enfrentar com a palavra de Deus. Se de repente você que é casado está tentado, porque encontrou ou trabalha próximo de alguém mais bonita, atraente ou mais bonita, você tem que pegar a palavra de Deus e dizer, a palavra de Deus diz assim: não cometerás adultério. Eu pego essa palavra, ela vai ser a minha espada para eu expulsar este inimigo que está tentando entrar no meu coração. E Santo Antônio, ele era assim, ele se alimentava da palavra. O demônio não tinha nem poder de se aproximar dele. Ele era tão íntimo da palavra que ele se tornou um dos mais excelentes pregadores da igreja de todos os tempos, que até hoje a sua língua está exposta lá no santuário de Santo Antônio de Pádua, na Itália. Eu tive a graça de ir, ou seja, o corpo dele, quando ele morreu, se desfez, mas a sua língua não. É como se Deus estivesse dando a assinatura. Este homem foi um autêntico pregador. E quantos milagres, quantas graças Santo Antônio realizou em nome de Jesus. Então o caminho é esse, queridos irmãos. Nós poderíamos falar muito de Santo Antônio, mas esse aspecto, ele se alimentou do melhor de todos os conteúdos da palavra de Deus, nos mostrando que nós também, com a internet, nós podemos ter bons conteúdos, saber escolher. A TV Século XXI oferece bons conteúdos da palavra de Deus. Então, nos alimentar de louvor, nos alimentar de pregações, de meditações, de estudo. E assim nós iremos enfraquecer a luxúria, esse desejo desordenado de adultério, de fornicação, que muitas das vezes nasce em nós de um simples pensamento, um gatilho mental que houve lá no início. Eu posso eliminar isso imediatamente com a graça, com a força de Deus e por intercessão também de todos os santos. Amém.